Bom dia, amados irmãos. Mais uma vez, nessa manhã abençoada, estaremos diante do Senhor para aprender da Palavra de Deus. Coisa grandiosa e maravilhosa para nós é aprendermos desse livro abençoado, que mudou a minha vida, mudou a sua história. Eu tenho certeza que todo aquele que abre esse livro para encontrar Cristo, o encontra e de todo o coração cresce e é abençoado. Por isso, seja bem-vindo à Escola Bíblica Dominical, onde pelas manhãs de domingo nós paramos para refletir no que Deus tem nos ensinado. E nesse semestre de 2020, segundo semestre de 2020, estamos estudando a revista Práticas Bíblicas, a primeira edição da revista Práticas Bíblicas. Estamos hoje na lição de número 43, a família e a gestão do tempo. Então, vou dar aqui um tempinho para você abrir aí a sua revista na página 187, estudo 43, a família e a gestão do tempo, para que você e eu possamos agora, nessa manhã, refletir, aprender mais, crescer no conhecimento e na graça que há em Cristo Jesus. Já abriu a sua revista? Então agora você vai abrir a sua Bíblia no Salmo de número 90. Abra aí também sua Bíblia no Salmo de número 90. Mas antes de lermos o Salmo 90, nós vamos orar. Vou dar mais um tempinho, vamos fazer a gestão do tempo hoje. Vou dar mais um pequeno tempo para você abrir a sua revista, página 187, e para você também abrir a sua Bíblia no Salmo de número 90. Vamos orar? Pai bendito, mais uma vez nos encontramos com a palavra aberta, com a Bíblia aberta. Por isso, ó Deus, ilumine o nosso coração, traga o entendimento necessário, Senhor Deus, sobre esse assunto tão importante, assunto tão necessário, Senhor Deus, assunto que se faz pertinente para o dia de hoje. Que possamos aprender a organizar nossas vidas, a fazer, Senhor Deus, a gestão dos nossos minutos, do nosso dia a dia, para vivermos uma vida que agrada o Teu coração, Pai. Abençoe-nos, oriente-nos e que Teu Santo Espírito, que é o grande professor da igreja, nos capacite no ensino da Tua palavra. É a oração que faço, Senhor Deus, clamando ao Senhor que o Teu Santo Espírito venha nos convencer, para que possamos, Senhor Deus, ter nossa mente renovada e transformada, a fim de termos mais tempo para nossa família e para Te honrar, Te adorar e bendizer o Teu santo nome. Abençoe-nos, é a oração que faço em nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Salmo 90, abra comigo aí, vamos ler juntos. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filho dos homens, pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastastes na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada, viceja e floresce. À tarde, murcha e seca. Nós vamos voltar aqui nesse texto aqui, mas antes quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 5, versículo 15 e versículo 16 e 17. Efésios 5, versículo 15, 16 e 17. Diz assim o apóstolo Paulo: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Está aí, 2 textos para a gente pensar, para a gente refletir. O texto de Salmo número 90, ele traz uma questão que de vez em quando eu vejo alguns irmãos falar, e eu vejo que há uma pequena falha na interpretação bíblica, muito simples por causa de uma palavra. Vou repetir aqui o versículo de número 4, que diz assim do Salmo 90, pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Presta bem atenção. Muita gente fala assim, 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Ok, isso está lá no livro de Pedro, na segunda carta de Pedro, capítulo 3.
Faz parte da nossa leitura diária aqui, 2 Pedro 3, se me engano é o verso 8, que fala essa frase. Está certíssimo, a frase é essa mesmo. Mas o significado dela não é que, para Deus, 1000 dias é um ano, ou 1000 anos é um dia. A frase não está dizendo isso, a frase está dizendo que é como. Quer ver um exemplo? Atos capítulo 2. A Bíblia fala em Atos capítulo 2, que sobre a cabeça dos irmãos apareceu algo como línguas de fogo. Olha só. Atos 2, versículo 3. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Essa palavra como, ela não dá ideia de que é. Isso é só uma representação. É uma comparação, está comparando. Olha, é como se fosse de fogo. É como se fosse 1000 dias, mas não significa que são 1000 dias. Não significa que é um dia, 1000 anos. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, quando o salmista, aqui no Salmo 90, ele diz: pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, não está significando que é literal, que 1000 dias é 1000 anos, ou perdão, que um dia é 1000 anos, mas é como se fosse. Isso nos leva a entender que Deus não está preso ao nosso relógio. Deus não está preso a esse tempo cronológico que nós vivemos. Deus tem o tempo dele, que nós conhecemos como, está no versículo 2. Antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. O tempo de Deus se chama eternidade. Então, para ele, um dia é como se fosse 1000 anos. Aqui chega a dizer também, é como a vigília da noite. Quer dizer, não é que 1000 anos são a vigília da noite. É só um símbolo, uma ideia para significar. Igual lá no livro de Atos Apóstolos, capítulo 2. As línguas como de fogo. Não é que as línguas eram de fogo. Era como de fogo. Então era como se fosse. Mas não é. Mas o que é importante a gente guardar e entender é que a gente precisa compreender que o tempo para nós e o tempo para Deus tem conotações diferentes. Por isso que o nosso tempo não é o tempo de Deus, e o tempo de Deus não é o nosso tempo. A forma como Deus reage ao relógio, aos dias, às semanas, às horas, aos meses, aos anos, é muito diferente da nossa. Por isso a comparação. A forma como o salmista encontrou, como Pedro encontrou, como Lucas encontrou em Atos, fazendo uma comparação, é para dizer, olha gente, era como se. Então para Deus, 1000 anos é como se fosse um breve momento, como se fosse um breve tempo. Não é um dia, mas é como se fosse. Então a gente precisa entender isso bem, para não interpretarmos errado esses textos bíblicos e falar que para Deus 1000 anos é um dia. Não, não é um dia, é como um dia. É como uma vigília da noite. Quer dizer, é um tempo que para ele é fácil de resolver, é pouco tempo. Isso para ele é resolvido tranquilamente. Para nós, perder uma noite de sono por uma preocupação é sinal de que teremos um dia inteiro pela frente e vamos pular fogueira, porque na verdade é difícil para nós encarar um dia após uma noite em claro. Mas para Deus, o tempo é tão breve, é algo tão tranquilo de se resolver, por isso que Ele é Deus. A palavra Deus, tanto no hebraico quanto no grego, ela dá a ideia de poder, de poderoso. Em Apocalipse, Deus é chamado de o Todo-Poderoso. Irmãos, Ele tem poder. Por isso que a questão da gestão do tempo passa pelo nosso entendimento de como nos relacionamos com Deus e como Deus se relaciona com o tempo. Daí a importância que você tem e eu temos de gerir, de organizar, de administrar melhor o nosso tempo. Pois para nós, um dia é muito tempo.
e podemos perder isso de uma maneira muito efetiva se nós não trabalharmos organizando isso. A lição começa na introdução contando aqui sobre uma pesquisa feita em 25 países, de uma reportagem de um site chamado Why Saúde Plena, né, um site, se não me engano, aqui da Inglaterra, que apontou que homens e mulheres dispõem hoje de apenas 36 minutos por dia, o que somado são 15 dias por ano, para passar o chamado tempo de qualidade com sua família. Olha só, num dia de 24 horas, o que tem se conseguido na pesquisa foi que 36 minutos em um dia, quer dizer, em 24 horas, pode se chamar assim, aí ele colocou aqui na lição, entre aspas, de tempo de qualidade com familiares. Um dos resultados da pesquisa afirma que 75% dos pais sentem que seus filhos estão crescendo rápido demais. E 1/3 deles afirma ter perdido momentos-chave do desenvolvimento das crianças. A pesquisa evidencia para o que as famílias já vivem e sentem. É preciso refletir e fazer algo que contribua para uma melhor gestão do tempo. E aí, Salomão vem em Eclesiastes 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado. Será que nas 24 horas do dia, nós não conseguimos separar um tempo de qualidade melhor para a nossa família? Será mesmo? Será? Faz as contas. Quer um segredinho? Pega uma régua, coloca 24 centímetros ali, às 24 horas. Calcula quanto tempo você dorme. Quanto tempo você fica no serviço? Veja quantas horas ainda sobrará. E aí você perceberá que tem como, sim, ter mais qualidade de tempo com a sua família. Ainda mais que estamos num tempo onde se oscila essa questão de ir trabalhar ou não, a questão da pandemia, nossa região novamente entrou na onda vermelha, e isso nos preocupa, mas a questão grande é, independente de pandemia, independente do tempo do fique em casa, do famoso fique em casa, a grande questão é, você tem separado um tempo de qualidade, você está conseguindo gerir, dedicar esse tempo de qualidade à sua família? Então fica a pergunta, e a partir daqui na nossa lição, nós vamos conversar claramente sobre esse assunto aí de uma maneira bem séria e bem importante para a sua vida e para a nossa vida. Por que isso é sério, gente? Porque nenhum investimento vale mais do que a nossa família. Nada é mais importante do que a nossa família. Por isso o valor de pensarmos na gestão do tempo dos nossos familiares. O primeiro ponto da nossa lição aqui, ele fala sobre a escassez do tempo em família. A educadora Sônia Araújo afirma, é através da família que o indivíduo passa a ter interesse pela família, pela vida, constrói valores, onde a identidade é formada, tendo como base as vivências familiares, ou seja, como os afetos ou desafetos deste ambiente. Lembra do texto de Paulo que eu li aqui com os irmãos? Efésios, capítulo de número 5, versículo 15, versículo 16? Se você ler do verso 3 em diante, ou se você voltar até no capítulo 4, a partir do 25, você verá que há uma exortação. Guarda bem, exortação nem sempre significa puxão de orelha. Às vezes é só uma chamada de atenção em amor. Mas uma chamada para quê? Para vivermos como filhos da luz, para andarmos em santidade, para andarmos de uma maneira que agrada o coração de Deus. Eu acho muito lindo esse texto, né? O versículo de número 8 diz assim, pois outrora vocês eram trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Que verso maravilhoso. E aí Paulo continua dizendo, no verso 14 ele fala, desperta tu que dormes, levante-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. E aí o 15, vem a palavrinha, portanto, olha só, aqui dá uma freada, e nessa freada ele diz, olha, presta atenção, vede prudentemente como andais, não como nécios, quer dizer, como tolos, e sim como sábios. A comparação de novo,
Ele não está dizendo para os irmãos de Éfeso que eles são nécios ou que eles são sábios, mas que eles têm que olhar para os nécios, os tolos, ou olhar para os sábios, e a partir deles traçar um perfil mais inteligente de viver. Como nécios? Não. Como tolos? Não, de forma alguma, mas como sábios. E aí o versículo 16, remindo o tempo. O que é isso? Aproveitar o tempo para fazer coisas que são agradáveis a Deus, porque está falando de santidade, mas de consequência também aqueles que nós amamos que estão ao nosso redor, porque os dias são maus. Então aproveitar bem os tempos que nós temos, aproveitar bem cada minuto que nós temos, porque os dias só estão maquinando para a maldade. Isso não é uma visão na qual eu quero que assim seja, mas é o que a Bíblia nos informa. Os dias são complexos. Versículo 17, por esta razão, olha que interessante, Paulo falando, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Quer dizer, aproveite o tempo, para que não haja insensatez na sua vida, para que não haja tolice na sua vida, mas sim seja sábio, e aproveite o tempo, porque os dias são maus, e Deus quer santos, em casa, no trabalho, no dia a dia. Deus quer ver você santificado, puro, e o tempo é parte desse processo. Ninguém se santifica ou se amadurece no Senhor assim, num piscar. Não é. Nós precisamos entender que Deus vai trabalhar conosco. Nós somos seres em manutenção constante. Toda hora o Senhor nos prova, toda hora o diabo nos tenta, toda hora o mundo nos aflige, para que possamos crescer à imagem de Cristo Jesus. Por isso, todo o tempo possível, coloque coisas boas na sua mente, cresça, edifique-se. Só que existe o quê? Hoje existe uma escassez de tempo em família. Querido, presta bem atenção no que eu estou dizendo. Nada é mais precioso que a nossa casa. Talvez você tenha que tomar decisões e fazer ajustes que vão contrariar o seu eu. Mas se é para o bem da sua família, se é para gerar paz na sua família, se é para gerar graça, misericórdia e compaixão na sua casa, pague o preço. Vale a pena ver a família em paz, ver as misericórdias do Senhor se renovando sobre o nosso lar, se renovando sobre os nossos filhos, sobre nossos cônjuges. Como isso é importante. Pague o preço. Não permita. Separe um tempo. É importante que esse tempo seja real, seja de qualidade. Falei desse livro, vou voltar a falar aqui. As 5 linguagens do amor. Lá fala sobre qualidades do tempo. É importante que você leia esse capítulo. Há muitas pessoas que estão carentes hoje de conversar. Estão carentes hoje de presença. Mas não é presença de corpo presente, não. É presença mesmo, de olho no olho, de poder conversar. Eu estou terminando um curso agora, e uma das coisas que a gente aprendeu no curso é que as pessoas têm o seu jeito de ser, de comunicação. E essas formas de comunicação, tem pessoas que você conversa com elas, elas nem olham no seu rosto, mas elas estão prestando atenção em tudo que você está falando. É o jeito da pessoa, ela tem esse poder de não olhar para você e de te ouvir. Mas tem pessoas que não, elas querem olhar no olho e querem conversar. Quem sabe a discussão que está acontecendo no seu lar hoje, meu irmão, minha irmã, porque talvez o outro, ele precisa do seu olhar. E quando a gente olha no olho do outro, a gente entra no outro, porque a gente sabe que o nosso olhar passa uma mensagem, ou de amor, ou de raiva. Nós geramos expressão com o nosso olhar. A comunicação, ela passa por isso. Ela passa pelo verbal, ela passa pela linguagem corporal, mas ela também passa pelo olhar.
ter um tempo de qualidade entre os cônjuges, é olhar um no olho do outro, é sentar para conversar, é sentar para ver o que está acontecendo. Não é sentar para pegar o celular e ficar um olhando o celular do outro, ou um olhando o seu próprio celular e conversando, porque, homens, vamos ser sinceros aqui uns com os outros, nós não temos muito essa capacidade de mexer em celular e conversar com as outras pessoas, não. Ou nós fazemos uma coisa ou fazemos outra. Nós não temos muito essa capacidade, não. Ser sincero, homem. Ah, mas eu consigo. Será? Por isso, é um tempo de qualidade. É um tempo onde celulares, televisores, computadores, mídias de um modo geral, até outras pessoas, é o momento de deixar de lado para focar na sua família. E a pergunta é: você tem reservado tempo para os filhos, para os pais e para os familiares? Tem outra coisa para falar. Nesse tempo que estamos vivendo um período grandioso, aonde as gerações estão se distanciando mais. Estamos mais distantes na forma de pensar, na forma de falar, na forma de reagir, na forma de expor pensamentos. Nós, pais, eu tenho 43 anos, me sinto muito distante da mentalidade dos meus filhos de 15 e 11 anos. Como a gente se distanciou. As piadas não são as mesmas, as conversas não são as mesmas, as brincadeiras não são as mesmas, os jogos de internet, de computador são totalmente diferentes. Por isso, pai, por isso, mãe, nós temos que nos desdobrar mais. Requer mais maturidade de nós, requer mais esforço da nossa parte, para conseguirmos desenvolver uma comunicação muito legal com os nossos filhos. Porque a percepção que eu tenho tido da geração de hoje é que eles estão perdidos, que eles estão meio sem rumos, sem saber o que fazer, ficando mais tempo em casa. Quando eu digo ficar mais tempo em casa, não falo de horas por causa da pandemia, digo por idade. Pessoas que saíram de casa com 19, 20 anos de idade para começar a trabalhar e viver a vida, estão saindo com 25, 26, 28 anos de idade, ou até 30. É o que muitos chamam de geração nem também, nem estuda, nem trabalha, está ficando em casa. E aí já formou, já tem talvez um ensino médio, ou tem até uma faculdade, mas está em casa, jogando videogame. Está lá, um homem, uma mulher, dentro de casa, parado. Eu sei que não é fácil, as linhas de comunicação estão um pouco perdidas, mas, pai, peça sabedoria a Deus. A palavra de Deus nos ensina que Deus dá sabedoria. Na hora certa, Ele não vai censurar e vai derramar o entendimento que você, pai, você, mãe, precisa para ter um diálogo melhor com os seus filhos. E filhos, facilitem, conversem com os seus pais. Tenham um diálogo legal com o pai de vocês. Não acha que eles são retrógrados ou antigos, não, de forma alguma, eles te amam. Ninguém no mundo vai amar mais vocês do que os seus pais. Por isso, nessa hora, nesse tempo tão difícil de escassez de tempo, separa um tempinho também, filhão. Separa um tempinho também, filhona. Senta na sala com o papai e com a mamãe, troca uma ideia, bate um papo, conversa um pouquinho sem celular, sem televisão, sem smart, sem tablet, sem computador. Troca uma ideia com eles, vamos desenvolver isso aí, porque tempo nós temos. Se temos, nós temos tempo sim. Daí, dentro dessa questão da escassez do tempo, nós temos aí a questão do gerenciamento da família. Gerenciamento do tempo em família. Então, a primeira coisa que é falada aqui, como dica para você e eu é: faça uma refeição diária à mesa. Isso. É o café da manhã que todo mundo está em casa? Então é o café da manhã. É o almoço? É o almoço. É um lanche à tarde? É o lanche à tarde. É uma janta? É uma janta. Então, seja qual tempo for, aproveite esse tempo junto, desliga celular, desconecta do mundo um pouquinho e põe o seu olhar nessa mesa abençoada e
bate um papo agradável, pergunta como foi o dia, pergunta como está sendo a escola, pergunta como está sendo a vida. E deixa com que cada um vá descobrindo ali que tem espaço para falar, para expor o que sente, o que pensa. É a hora de contar a piada, é a hora de rir, é a hora também, se preciso for, de chorar, como já choramos à mesa. E como é bom e como crescemos diante do Senhor. Outra coisa importante, separe uma noite para a família. Separar uma noite para a família significa, vamos fazer algo diferente. Vamos sair um pouquinho do contexto. Talvez é uma noite da pizza, ou é uma noite de chegar com um jogo em casa e brincar, né? Um banco imobiliário, um Rummy Cub da vida, sabe? É uma brincadeira. Ou é uma noite de assistir um filme mais antigo que o pai gostava, os filhos nunca viram falar, e aí é hora de rir dessas tecnologias antigas. Outro dia eu botei lá um filme velho para os meninos ver, eles morreram de rir de tão velho que é e de tão ruim que era a tecnologia da época. Mas a gente deu boas risadas ali assistindo esse filme. Mas é um tempo nosso, é um tempo da família. Não é um tempo de celular, não é um tempo de trabalho, não é um tempo de nada. É um tempo seu com sua família. Outra questão, desligue-se. Eu já estou falando aqui sobre a questão do celular. Nós estamos vivendo um tempo complexo da pandemia. Somado a isso, nós estamos vivendo um tempo onde nós estamos mais agarrados ainda ao aparelho smartphone. Pai, mãe, quantas cenas nós temos na internet de pais que deixaram o filho de lado para ficar em celular. E as crianças aprontaram. Querido, eu quero falar algo muito sério aqui agora. Eu desafio você a fazer uma análise pessoal. E eu quero te fazer uma pergunta muito séria. Será que você não está viciado no celular, não? Pergunta isso para o seu coração e para a sua mente. Vou falar para essa câmera aqui que está mais perto de mim. Esposa, converse com o seu marido. Você está percebendo que ele está viciado. Maridão, conversa com a sua esposa. Você está percebendo que ela está viciada em celular. Filhos, pais, presta bem atenção uns nos outros. Pais, vocês estão percebendo que o filho de vocês está muito preso ao celular? Sai do computador, entra para o celular, sai do celular, entra para o computador. Vigia isso, pai. Toma uma posição. Vai para a internet, começa a pesquisar. Tem muitos sites informativos bons que ajudam a perceber se isso está acontecendo. Já falei isso aqui uma vez na igreja, volto a repetir. Já existe um nome para esse processo, que na verdade é uma ramificação da ansiedade, que é a nomofobia. No é de não, mo de mobile, né, que é celular em inglês, e fobia é medo. Medo de ficar sem celular. Tem pessoas que começam a ter crises de ansiedade porque esqueceram o celular em algum lugar. Cadê meu celular? Cadê meu celular? Isso é uma vertente da ansiedade. Vigia. Desliga. Chegou em casa, não precisa, terminou o serviço, desliga. Ou então, põe num lugar distante. Daqui a pouco você vai lá ver, se você precisa ver de verdade, vai lá dar uma olhada. Se não precisa, cuidado. Muitas pessoas não sabem, mas os celulares, eles emitem uma luz azul. Gosta do fundo que está aí, ó. Só que não aparenta essa luz azul ao seu olhar, porque você vê o colorido. Mas essa luz azul desperta no seu cérebro uma parte aonde você só quer ficar ligado. É como se acendesse uma luz de energia, um raio de energia, e você fica ali e você não consegue desligar. Você fica ali. Por isso que os médicos, quando vão tratar pessoas com insônia, ou com insônia inicial, pessoas que têm dificuldade para dormir, uma das coisas que eles falam é, pelo menos 1 hora antes de dormir, não peguem celular e nem em computadores. Por quê? Porque a emissão desses raios vai jogando nos seus olhos, isso vai gerando no cérebro um despertamento. E aí você não consegue pegar no sono com facilidade. Desligue-se. Observe isso um no outro dentro de casa e com amor trate. E se você souber de alguém e precisar da nossa ajuda,
aqui da igreja, como irmãos, para estarmos orando e ajudando nesse processo, será um prazer ajudá-los. Porque isso é como um vício, como qualquer um outro. Gera escravidão, gera problemas, tanto emocionais como até físicos. É só você perceber a garotada de hoje. A maioria está tudo encurvada. Por quê? É o tempo todo aqui, ó. Está na hora da gente acordar e ficar muito atento a tudo isso. E isso, somado a outras questões, tem sido hoje um ladrão do nosso relógio, do nosso tempo. Se você parar para ver, você passa mais de 1 hora na frente da tela desse seu smartphone. Ou mais de horas na frente desse seu smartphone. Porque aí emenda no YouTube vendo vídeo um atrás do outro, aí emenda em redes sociais como Instagram, YouTube, Facebook, e vai assistindo, vai assistindo. Tem coisa boa lá, gente? Tem coisa maravilhosa. Como os cultos aqui da PIB, a escola bidominical aqui da PIB, os cultos infantil aqui da PIB, tem coisa muito boa para você ver no YouTube. Mas o excesso, não. Vigia. Deus quer te abençoar. Isso vai te dar tempo para você viver. A vida fora do celular. A vida fora dos aparelhos eletrônicos, queridos. A vida fora desse mundo. Informação instantânea tem fascinado crianças, jovens e adultos, e é bom a família estar atualizada. O que não deve acontecer é a informação ocupar o lugar do relacionamento familiar. Que ação você tem tido para promover um relacionamento que privilegie a interação pessoal? Vou repetir. Que ação você tem tido para promover um relacionamento que privilegie a interação pessoal? Resumindo, o que você está promovendo em casa para ter um momento de interatividade familiar? Então, presta bem atenção nisso aí. E aqui chegamos no ponto de número 2, um tempo precioso. Indispensável é encontrar um tempo devocional diário com a família. O devocional diário é aquela parte do dia reservada para a meditação na palavra de Deus, para o crescimento espiritual, para a oração e para o louvor. O propósito é atender às necessidades do crescimento espiritual do lar, de comunhão, de compartilhamento e adoração a Deus. O devocional presente diário pode ser um bom ponto de partida. Nós aqui da Primeira Igreja gostamos muito do manancial. Todo ano a gente distribui manancial aqui para várias famílias. Inclusive esse ano já estamos organizando esse pedido para fazer. Porque vários irmãos aqui têm esse tempo diário com Deus. Mas de acordo com a lição, a pergunta é: isso é feito em família? É aí que está a questão. Às vezes fazemos individualmente, temos o nosso tempo com Deus, temos a nossa oração com Deus, e isso é ótimo, continue fazendo. Pastor Hélio, uns dias atrás, lançou aí um desafio no grupo de comunicação da igreja para lermos a Bíblia toda em um ano. As mensageiras do rei, os embaixadores do rei vão começar agora, dia 1º de dezembro, uma empreitada de leitura bíblica intensiva para ler a Bíblia toda em 100 dias. Olha que legal, do dia 1º de dezembro ao dia 10 de março. Ó, todo dia, uma média de 12 capítulos por dia. Isso é muito interessante fazer, isso é muito legal. Parabéns aos líderes aí de embaixadores e mensageiras. Ótima iniciativa. Mas e a família? A questão da lição de hoje é: e a família? Então é importante que a gente consiga unir esse processo, que seja um processo em família, para a honra e glória do Senhor. A boa gestão do tempo inclui fundamentalmente este espaço diário. Algumas diretrizes básicas poderão ajudar na implementação. Aí vem as diretrizes, né? Primeiro, o tempo definido para o devocional deve ter prioridade. Então, se você marcou naquele horário, faça de tudo para não titubear com relação àquele horário. É naquele horário? É naquele horário. Segundo, o momento escolhido deve ser o mais conveniente aos integrantes da família durante o dia ou a noite. Quer dizer, não arruma um tempo complicado, não. Ou não seja um juiz grosso, não. Não, vai ter que ser na hora que eu estou mandando, eu sou o pai. Não, não tem isso não. É a hora que fica tranquilo para todo mundo. Está tranquilo? Está em paz? Vamos fazer. O local deve ser o mais silencioso e reservado possível, sem distração. A distração aí de novo, ó, sem celularzinho ligado,
sem televisãozinha ligada, sem rádio ligado, sem fonezinho de ouvido. É hora de você sentar com a família e quem vai falar é Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. A boca está na cabeça. Então a boca que vai falar. Nós seremos apenas instrumentos da palavra de Deus. Um fator importante para o devocional é fazer perguntas de aplicação pessoal, usando sempre a primeira pessoa no singular. Há algum exemplo para eu seguir? Há algum mandamento para eu obedecer? Há algum pecado que eu devo confessar e pedir perdão? Há alguma promessa em que eu devo pedir seu cumprimento? Então, faça perguntas. Deixe as pessoas à vontade na família para responder. Não force. Nós somos instruídos e ensinamos assim nos pequenos grupos também. Não força ninguém a responder nada. Deixa as pessoas falarem. Deixa elas abrirem o coração. A ideia é essa. É que esse momento devocional não seja só para aprender Bíblia. Não é uma escola bíblica dominical na sua casa. Mas também é um momento de abrir corações. De colocar para fora dúvidas, anseios, vontades, desejos. E ali a família em oração levar tudo isso aos pés do Senhor. Tempo definido, o devocional familiar encontre tempo dentro daquele espaço de oração para situações específicas. Una a família em torno de alvos de oração, amigos, vizinhos, familiares, que precisam ser alcançados por Cristo, pela igreja e seus líderes, pelos enfermos, dentre outros pedidos e agradecimentos. Estamos no mês de missões, então é tempo de orar por missões nacionais. Isso tudo vai entrando no projeto de Deus e a família vai recebendo ali, num tempo de qualidade, também o direcionamento do Senhor. E aí o Salmo 90, versículo 12 diz: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. E é isso que Deus quer para nós. Queridos, o tempo é muito precioso. Não perdamos mais tempo. Aproveitamos bem o nosso tempo. Vamos remir o nosso tempo. Vamos guardar bem o nosso tempo. E a partir daí, promova na sua casa momentos de interação familiar, momentos de interação com a palavra de Deus, devocionais, momentos de oração, mas momentos familiares são fundamentais. Uma boa mesa, uma boa comida, um bom bate-papo, isso não tem preço. Por isso, queridos, que Deus lhe abençoe ricamente, te dê sabedoria, e que não possamos viver mais esses 36 minutos aqui citados no início da lição, mas que possamos ter muito mais nessas 24 horas de tempo com os nossos, com nossas esposas, com nossos filhos, com todos com quem nós amamos, com os nossos pais, mesmo que sejam idosos, sentar para ouvir as mesmas histórias, mas são histórias de amor, e um dia a voz dessa mãe e desse pai abençoado vai fazer falta de ecoar aos nossos ouvidos e aos nossos corações. Por isso, todo tempo é precioso, todo minuto é importante. Façamos uma gestão do tempo que agrade o coração de Deus e seja bênção para as nossas famílias. Daqui a pouco, culto às 10 horas da manhã, juntos estaremos para louvar e bendizer o nome do Senhor. Deus te abençoe, até domingo que vem, lição de número 44, a família e a superproteção. Que Deus abençoe vocês, queridos, em nome de Jesus.